Padre Pio guardou certos ensinamentos por anos, compartilhando apenas com seus filhos espirituais mais próximos. Hoje, finalmente, você vai descobrir um dos mistérios mais profundos que ele revelou sobre os relacionamentos humanos. Durante décadas de direção espiritual, o santo de Pietrelcina observou algo que poucos percebem. Ele via com clareza sobrenatural não apenas quem Deus aproxima de nós, mas principalmente quem ele afasta. E o motivo não é castigo, não é vingança, não é frieza divina, é proteção pura. Proteção da sua alma, da sua paz, da sua missão eterna. O que você está prestes a descobrir pode explicar separações que ainda te machucam, silêncios que ainda te confundem, portas fechadas que ainda te intrigam. Pause tudo agora, afaste as distrações. Este momento pode definir como você interpreta todas as perdas que já sofreu na vida. Padre Pio dizia algo que assustava muitos de seus dirigidos. Ele afirmava que Deus age nos bastidores da nossa vida, cortando vínculos que parecem bons, afastando pessoas que parecem inofensivas, fechando portas que parecem promissoras. E faz isso antes mesmo de você perceber o perigo, antes da traição acontecer, antes da desilusão chegar, antes do coração se despedaçar. Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe, age quando você ainda está cego pela emoção, pela necessidade de aprovação, pelo medo da solidão. Se o seu coração está acelerado agora, escreva nos comentários: Padre Pio, abre meus olhos para ver tua proteção. Isso é mais que um comentário, é uma declaração no mundo espiritual de que você está pronto para enxergar a verdade por trás das separações. Quando você digita essa frase, anjos tomam nota, demônios recuam e a graça começa a iluminar memórias que antes eram só dor. Existem 5 tipos específicos de pessoas que Deus remove da sua vida. Não são apenas relacionamentos ruins ou tóxicos como a psicologia moderna chamaria. São ameaças espirituais profundas que Padre Pio identificou através de visões místicas, confissões de milhares de almas e sua própria experiência com ataques demoníacos. Sabe aquela sensação de perda inexplicável? Quando alguém simplesmente desaparece da sua vida sem motivo aparente? Quando amizades de anos se desfazem sem grandes brigas? Quando relacionamentos promissores terminam sem você entender por quê? Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas passou noites se perguntando o que fez de errado, por que não foi suficiente, por que foi abandonado. Padre Pio diria que você fez a pergunta errada. A questão não é o que você fez de errado. A questão é o que Deus viu vindo e você não podia ver ainda. O santo capuchinho repetia sempre uma verdade consoladora, mas difícil de aceitar. Tudo o que Deus tira, Ele tira por amor. Seu coração já sabia, sua intuição tentava avisar. Aquele incômodo que você sentia, mas não conseguia nomear. Aquela voz interior que sussurrava, cuidado, mas que você ignorava, porque parecia paranoia. Aquele desconforto espiritual que surgia depois de certos encontros, mas que você atribuía ao cansaço. Padre Pio tinha um dom especial, chamado de cardiognose, a capacidade de ler corações. Ele via as intenções ocultas, os planos secretos, as feridas disfarçadas. E quando via que alguém representava perigo para a alma de seus filhos espirituais, ele orava pedindo que Deus interviesse. E Deus, na sua misericórdia infinita, cortava aqueles laços antes que causassem destruição eterna. Gerações inteiras viveram sem compreender esse mistério. Nossos pais não sabiam explicar. Nossos avós chamavam de destino. A igreja tradicional nunca enfatizou isso com a profundidade necessária. Mas os santos, especialmente Padre Pio, viveram essa realidade intensamente. Eles viam o mundo espiritual colidindo com o mundo natural, viam anjos afastando pessoas, viam demônios disfarçados de amigos, viam armadilhas invisíveis preparadas para almas desavisadas. E agora você, neste momento, está prestes a receber um conhecimento que pouquíssimos cristãos possuem. Não são apenas 3 tipos de pessoas, nem 4, são 5, e o 5º pode salvar não apenas sua vida emocional, mas sua salvação eterna. O que estou prestes a compartilhar não vem de teorias acadêmicas, não vem de livros de autoajuda espiritual,
Vem das cartas pessoais que Padre Pio escreveu aos seus dirigidos espirituais. Vem dos testemunhos de pessoas que viveram décadas ao lado dele, como o Padre Alessio Parente. Vem das experiências místicas documentadas, reconhecidas pela Igreja Católica, vividas por um homem que carregou as chagas de Cristo por 50 anos. Prepare-se, porque o que Padre Pio testemunhou vai contra tudo que te ensinaram sobre perdoar sempre, manter todo mundo por perto, nunca desistir de ninguém. Existe um momento em que o amor mais verdadeiro é deixar ir, e Deus conhece esse momento antes de você. A primeira revelação é a mais pessoal. E talvez a mais dolorosa de aceitar. Vamos começar pelo fundamento. Sem entender isso, todo o resto desmorona. Padre Pio insistia que a maior proteção que Deus nos dá não é contra perigos físicos, mas contra perigos espirituais. E o perigo espiritual mais sutil, mais devastador, mais silencioso é a companhia que esfria nossa fé. Ele comparava a fé a uma chama, forte quando protegida, fraca quando exposta a ventos contrários. Existem pessoas que, sem perceber, ou talvez percebendo muito bem, vão gradualmente esfriando sua oração, relativizando sua moral, zombando de sua devoção, diminuindo sua luz espiritual. Padre Pio escreveu em uma de suas cartas: "A alma que quer crescer deve fugir das companhias que matam a fé." Ele não estava falando de ateus declarados ou inimigos óbvios da religião. Estava falando de pessoas próximas, queridas muitas vezes, que por suas palavras sutis, suas piadas aparentemente inocentes, seus questionamentos disfarçados de intelectualidade, vão minando sua certeza em Deus. No plano invisível, o que ocorre é uma guerra. Quando você começa a se aproximar verdadeiramente de Deus, quando sua conversão se torna real, quando você sai da religiosidade superficial para um relacionamento profundo com Cristo, demônios se agitam. E uma de suas táticas favoritas é usar pessoas ao seu redor para te puxar de volta. A Bíblia já sinalizava isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Mas a tradução que normalmente lemos, "más companhias corrompem bons costumes", não captura a força total do original grego. A palavra usada para corromper é phteiro, que significa literalmente destruir, arruinar completamente, levar à perdição. Não é apenas influência negativa, é destruição espiritual ativa. Paulo está dizendo que certas companhias não apenas te influenciam mal, elas destroem ativamente o templo de Deus que está sendo construído em você. E Deus, vendo isso, intervém. Padre Pio vivenciou isso pessoalmente em San Giovanni Rotondo. Houve períodos em que superiores eclesiásticos, movidos por inveja ou por desinformação, tentaram isolá-lo, proibir sua atividade pastoral, diminuir seu ministério. Pessoas que deveriam ser aliadas na fé tornaram-se obstáculos. E Deus, misteriosamente, foi removendo essas figuras uma a uma. Não por vingança, mas porque a missão de Padre Pio era maior que as pequenas políticas humanas. Ele precisava estar livre para salvar almas. Então, quando alguém desapareceu da sua vida logo depois que você se aproximou de Deus, quando aquela amizade esfriou depois que você começou a ir à missa diariamente, quando aquele relacionamento terminou depois que você se confessou pela primeira vez em anos, não foi coincidência, foi misericórdia divina. Deus viu que aquela pessoa, por melhor que parecesse em outros aspectos, estava apagando sua luz, e ele, como pai zeloso, afastou o perigo. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, nos lembra que somos luz do mundo e que essa luz não pode ficar escondida. Mas o que Jesus não diz explicitamente e que Padre Pio revelava é que existem pessoas cuja presença em nossa vida funciona como um abafador de luz. Elas não necessariamente fazem nada de obviamente errado, mas sua energia espiritual, sua visão de mundo, sua frieza em relação ao sagrado cria uma atmosfera onde sua chama não consegue brilhar plenamente. E Deus, vendo isso, escolhe te libertar. O segundo aspecto é mais sutil. Requer discernimento aguçado para identificar.
Agora entramos em território que poucos exploram, porque exige humildade de reconhecer que nem toda dor na vida é injusta. Às vezes, a dor que sentimos é uma ferida antiga sendo cutucada repetidamente por alguém. E Deus, em sua sabedoria médica divina, sabe que certas feridas só cicatrizam na ausência de quem as irrita constantemente. Padre Pio dizia que existem pessoas que não caminham conosco, apenas nos drenam. Pessoas que reacendem dores antigas, traumas, medos, inseguranças. Pessoas que, consciente ou inconscientemente, puxam para baixo. No mundo espiritual, isso se manifesta de forma muito clara. Anjos da guarda podem ver quando um relacionamento está impedindo a cura que Deus quer operar. Padre Pio tinha uma relação extraordinária com os anjos da guarda. Ele conversava com eles como se fossem mensageiros visíveis. Em seus escritos, ele conta que muitas vezes o anjo da guarda lhe trazia mensagens de pessoas que estavam longe. E também o anjo alertava quando alguém se aproximava com más intenções ou com energia espiritual prejudicial. Certa vez, Padre Alessio Parente perguntou como deveria orar em situações urgentes, quando não pudesse visitar o padre pessoalmente. A resposta de Padre Pio foi surpreendente. Manda-me o teu anjo da guarda com a mensagem. Isso revela a realidade invisível dos relacionamentos. Cada pessoa tem um anjo da guarda. E quando duas pessoas se relacionam, há também uma interação entre seus anjos. Quando um relacionamento é saudável e querido por Deus, os anjos colaboram, protegem, harmonizam. Mas quando um relacionamento é destrutivo, mesmo que apenas emocionalmente, os anjos ficam em tensão. E muitas vezes é o anjo da guarda que inspira o afastamento, que cria as circunstâncias para a separação, que protege sua alma da drenagem constante. O Salmo 147, versículo 3, nos lembra que Deus cura os corações partidos e trata das suas feridas. Mas como ele faz isso praticamente? Uma das formas é removendo determinadas amizades. Padre Pio ensinava que Deus remove certos vínculos para curar a memória, cicatrizar o coração, libertar o afeto, dar paz interior. Imagine uma ferida física. Se você tem um corte no braço e alguém fica cutucando esse corte todos os dias, ele nunca vai sarar. Pode até infeccionar, pode se tornar algo muito pior. O mesmo acontece com feridas emocionais e espirituais. Se você sofreu rejeição na infância e convive com alguém que constantemente te faz sentir rejeitado, essa ferida nunca cicatriza. Se você tem trauma de abandono e mantém um relacionamento com alguém que ameaça ir embora a cada conflito, a ferida se aprofunda. Deus vê isso, e em sua compaixão, Ele cria condições para que essas pessoas se afastem. Alguns vínculos são tão tóxicos que a alma não consegue ouvir Deus porque vive presa ao drama do outro. Padre Pio observava isso constantemente em suas direções espirituais. Pessoas que tentavam orar, mas não conseguiam se concentrar, porque estavam mentalmente processando a última discussão. Pessoas que queriam crescer espiritualmente, mas gastavam toda a energia emocional gerenciando relacionamentos caóticos. Pessoas que desejavam servir a Deus, mas viviam esgotadas de servir as demandas emocionais insaciáveis de alguém. E Padre Pio, assim, com sua visão mística, via que estas almas estavam em perigo. Não perigo de pecado necessariamente, mas perigo de nunca alcançarem a plenitude para a qual Deus as criou. Assim, quando alguém que só alimentava sua dor se afasta, não veja como abandono. Veja como cura, veja como proteção. Veja como Deus dizendo: agora você está livre para sarar. Agora você tem espaço para crescer. Agora sua alma pode respirar. Eclesiastes capítulo 6, versículo 16, fala sobre a preciosidade de um amigo fiel, mas implicitamente também nos lembra que nem todos que chamamos de amigos realmente o são. Alguns são apenas companheiros de feridas. E Deus, como médico divino, sabe que você precisa de curandeiros, não de pessoas que te mantêm doente. O terceiro nível é onde as coisas ficam realmente sobrenaturais. Chegamos ao ponto central. Padre Pio chamava isso de proteção do santuário interior. Esta revelação separa curiosos de comprometidos. Poucos chegam até aqui porque exige coragem de admitir que talvez você tenha permitido acessos inadequados à sua intimidade espiritual.
O santo de Pietrelcina ensinava que a intimidade espiritual não pode ser compartilhada com qualquer um. Existe uma parte da sua alma, um templo interior, onde só Deus deveria ter acesso total. E pouquíssimas pessoas, escolhidas por Deus e confirmadas pelo tempo, podem entrar nesse espaço sagrado. O problema é que muitas vezes deixamos pessoas entrarem demais, cedo demais, profundamente demais. E algumas dessas pessoas manipulam, distorcem, usam informações, invadem a paz interior, criam dependência emocional doentia. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos adverte: guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. No hebraico original, a palavra usada para guardar é nashar, que significa vigiar, proteger com cuidado militar, preservar com atenção constante. Não é uma recomendação casual. É um comando de segurança espiritual máxima. Seu coração, seu santuário interior, é de onde flui sua vida espiritual. Se esse espaço for invadido ou contaminado, toda a sua vida espiritual sofre. Padre Pio viveu isso intensamente. Durante toda a sua vida, demônios tentaram invadir sua paz interior. Ele relata em suas cartas experiências aterradoras, onde Satanás o espancava fisicamente, criava barulhos assustadores, apresentava tentações horríveis, tudo para perturbar seu santuário interior. Em uma carta ao padre Benedetto, ele escreveu: aqueles malandros lançaram-se sobre as minhas costas qual bando de tigres esfameados, amaldiçoando-me e ameaçando-me. Desde então, tem me perseguido diariamente. O que protegeu o Padre Pio foi sua capacidade de guardar seu santuário interior. Ele não permitia que nem mesmo ataques demoníacos diretos invadissem completamente sua paz em Deus. Quanto mais então, devemos proteger nosso interior de pessoas que, mesmo sem intenção maligna, causam invasão emocional e espiritual. Por isso Deus, em certos momentos, fecha portas. Não para te isolar, não para te fazer solitário, mas para proteger o templo interior que Ele está construindo em você. Padre Pio insistia: nem todos podem entrar no santuário do teu coração. Isso não é frieza, não é falta de caridade, é sabedoria espiritual. Jesus tinha milhares de seguidores, mas apenas 12 apóstolos. Desses 12, apenas 3 presenciaram a transfiguração. E desses 3, apenas João estava ao pé da cruz. Níveis diferentes de intimidade, acessos diferentes ao coração de Cristo. O mesmo deve ser verdade em nossa vida espiritual. Quando uma presença se afasta, especialmente se foi alguém que tinha acesso muito próximo à sua intimidade, pode ser Deus preservando seu interior. Mateus capítulo 7, versículo 6, nos adverte a não dar o que é santo aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Palavras duras, mas verdadeiras. Existem aspectos da sua vida espiritual, lutas íntimas, revelações pessoais de Deus, que são pérolas sagradas. E nem todos têm maturidade ou pureza de intenção para receber essas pérolas sem pisoteá-las ou usá-las contra você. Padre Pio sabia disso profundamente. Ele guardava certos segredos espirituais apenas para seus diretores mais confiáveis. Mesmo entre suas filhas espirituais, havia níveis de compartilhamento. Isso causa sofrimento às vezes. Vitorina Ventrella, uma de suas filhas espirituais, testemunhou que elas ficavam ressentidas quando o padre passava mais tempo com algumas do que com outras. Não compreendiam que diferentes almas têm diferentes necessidades e diferentes capacidades de receber. Com o tempo, aprenderam que a aparente preferência não era favoritismo, mas discernimento. Algumas almas estavam prontas para níveis mais profundos de direção espiritual. Outras precisavam primeiro amadurecer. E algumas, dolorosamente, nunca estariam prontas e precisavam ser afastadas para não causarem dano. Quando Deus afasta alguém que tinha acesso profundo demais à sua alma, Ele está dizendo: esse espaço agora pertence somente a mim. O penúltimo segredo é onde a maioria desiste. É desconfortável, mas necessário. Muitos param nos 3 primeiros e perdem completamente este quarto aspecto, que é onde a proteção divina se torna mais ativa e menos passiva. Padre Pio revelava que cada alma tem uma missão específica nesta terra,
E certos relacionamentos, mesmo aparentemente bons, desviam a pessoa dessa missão. Tiram o foco, enfraquecem o propósito, confundem o espírito, consomem energia que deveria estar direcionada à vocação divina. Jeremias capítulo 29, versículo 11 proclama: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No hebraico, a palavra para pensamentos aqui é mahashavá, que significa planos, propósitos, designs intricados. Deus não tem apenas ideias vagas sobre você. Ele tem planos detalhados, específicos, elaborados com perfeição. E parte desses planos envolve sua missão única nesta terra. Efésios capítulo 2, versículo 10 confirma: Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obras preparadas de antemão, uma missão específica, um propósito único. E qualquer coisa ou qualquer pessoa que te desvia dessa missão, por mais que pareça boa em outros aspectos, é um obstáculo espiritual que Deus pode remover. Padre Pio viveu isso de forma dramática. Durante anos, superiores eclesiásticos o proibiram de confessar, de atender peregrinos, de exercer seu ministério plenamente. Essas eram pessoas da igreja, não inimigos óbvios. Mas suas ações, movidas por mal-entendidos ou inveja, estavam desviando Padre Pio de sua missão de salvar almas através do confessionário. Deus permitiu que isso durasse um tempo como purificação. Mas, eventualmente, misteriosamente, essas pessoas foram transferidas, mudaram de opinião ou simplesmente perderam influência. E Padre Pio foi restaurado à sua missão plena, não porque ele lutou politicamente, mas porque Deus remove pessoas que impedem a missão que ele mesmo planejou. Isso pode parecer duro, mas pense assim: se Deus te criou para ser um evangelizador e você está num relacionamento que consome toda a sua energia emocional sem deixar nada para o ministério, esse relacionamento está impedindo sua missão. Se Deus te chamou para um trabalho específico de caridade e você mantém amizades que te arrastam para frivolidades constantes, essas amizades estão te desviando do propósito. Se Deus quer te usar em oração intercessória e você vive cercado de pessoas que zombam da vida de oração, essas pessoas são obstáculos à sua vocação. E Deus, zeloso por sua própria glória e pelo bem das almas que você deveria alcançar, vai cortando esses caminhos. Padre Pio ensinava que quando Deus arranca alguém do teu caminho, Ele está te conduzindo novamente à estrada onde sua graça deve florescer. Não é perda, é correção amorosa, é redirecionamento misericordioso. É Deus dizendo: eu não te criei para esse desvio, volte ao caminho principal. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1700, afirma a dignidade da pessoa humana e sua capacidade de agir livremente em direção ao bem, mas também reconhece que há influências que comprometem essa liberdade. E uma das maiores influências são os relacionamentos. Relacionamentos errados podem desviar completamente uma alma de seu destino eterno. Por isso, quando você olha para trás e vê aquele relacionamento que terminou justo quando você estava prestes a tomar uma decisão importante, aquela amizade que esfriou quando você começou a buscar sua vocação, aquela pessoa que sumiu quando você finalmente descobriu seu propósito, não veja como rejeição pessoal. Veja como Deus removendo obstáculos do caminho que Ele pavimentou para você desde antes da fundação do mundo. Sua missão é importante demais. As almas que você vai tocar são valiosas demais. O plano de Deus é perfeito demais para ser desviado por relacionamentos que, por melhores que sejam em outros aspectos, te tiram do rumo divino. Finalmente, o mais poderoso de todos, seguro e firme. O quinto e último significado pode abalar estruturas que você considerava sólidas. Este é o ápice, o que tudo mais preparava você para compreender. Padre Pio só revelava esse mistério para seus filhos espirituais mais maduros, porque exige fé profunda e confiança inabalável na providência divina. É o seguinte: Deus afasta pessoas que ele vê que te machucariam no futuro,
mesmo quando no presente elas parecem perfeitas. O que você não sabe, Deus sabe. O que você não vê, Deus vê. O que você não entende agora, Ele entende desde sempre. O Salmo 121, versículos 7 a 8 proclama: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A palavra hebraica para guardar aqui é chamar, que implica proteger com vigilância ativa, preservar de perigo futuro, manter em segurança contra ameaças que ainda não se manifestaram. Deus não te protege apenas de perigos presentes, Ele te protege de perigos futuros que você nem imagina ainda. E uma das formas mais comuns de proteção futura é através de separações presentes que não fazem sentido agora, mas farão sentido depois. Padre Pio escreveu em uma de suas cartas de direção espiritual: Deus corta laços que mais tarde quebrariam teu coração. Ele não estava sendo poético, estava sendo literal. Com sua capacidade mística de ver através do tempo, Padre Pio percebia quando certos relacionamentos, que no presente pareciam promissores, continham sementes de destruição futura. Talvez a pessoa tivesse boas intenções agora, mas instabilidade emocional que eventualmente se manifestaria em traição. Talvez o relacionamento parecesse sólido, mas havia incompatibilidades fundamentais que causariam sofrimento intenso depois. Talvez a amizade fosse genuína neste momento, mas a pessoa carregava feridas não curadas que inevitavelmente te arrastariam para seu caos. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui separações dolorosas. Isso inclui portas fechadas. Isso inclui relacionamentos que terminam sem explicação clara. Tudo, absolutamente tudo, quando submetido à providência divina, trabalha para seu bem eterno. Mesmo quando não entendemos, especialmente quando não entendemos. Padre Pio vivenciou isso pessoalmente em sua relação com seus superiores. Houve épocas em que homens que ele respeitava, que pareciam aliados, viraram contra ele baseados em calúnias e mal-entendidos. Tudo, absolutamente tudo, quando submetido à providência divina, trabalha para seu bem eterno, mesmo quando não entendemos. Especialmente quando não entendemos. Padre Pio vivenciou isso pessoalmente em sua relação com seus superiores. Houve épocas em que homens que ele respeitava, que pareciam aliados, viraram contra ele baseados em calúnias e mal-entendidos. No momento, foi devastador. Mas anos depois, ficou claro que se aquelas pessoas tivessem permanecido em posições de autoridade sobre ele, teriam causado danos imensos ao seu ministério. Quando essas pessoas se afastam, bruscamente ou silenciosamente, é Deus dizendo: confie essa porta antes. Eu compreendo a dor que você não sentiu porque cortei esse laço a tempo. Não é rejeição, é proteção. Não é abandono, é livramento. Não é perda, é ganho disfarçado de perda. O Catecismo, no parágrafo 303, ensina sobre a providência divina. Deus é o Senhor soberano de seu plano. Mas para a realização deste, ele se serve também da cooperação das criaturas. Isso significa que Deus respeita a nossa liberdade, mas também age através de circunstâncias para nos proteger. Algumas pessoas têm boas intenções, mas não têm estabilidade emocional para um relacionamento duradouro. Outras têm passagem rápida pela nossa vida, um propósito específico, e forçar permanência causaria dano. Outras ainda carregam conflitos e feridas não resolvidas que, se não tratadas, poderiam destruir nossa paz completamente. E Deus, em sua onisciência, vê tudo isso antes de acontecer. Ele vê o final desde o princípio. E quando essas pessoas se afastam, quando esses relacionamentos terminam sem que você entenda completamente o porquê, Deus está exercendo sua função de pai protetor. Ele está dizendo: eu sei o que vem, você não precisa saber, apenas confie em mim. Padre Pio ensinava que a confiança em Deus deve ser cega. Não cega no sentido de irracional, mas cega no sentido de confiar, mesmo quando não vemos o caminho completo, quando não entendemos o porquê,
quando não sabemos o que vem depois. Essa é a fé verdadeira. E parte dessa fé é aceitar que algumas pessoas foram removidas da nossa vida não porque falhamos, não porque não fomos bons o suficiente, mas porque Deus nos ama demais para nos deixar em situações que Ele sabe que nos destruiriam futuramente. Isso requer humildade profunda. Humildade de admitir que não sabemos tudo, que nossa visão é limitada, que Deus vê melhor. Agora deixe-me revelar algo que Padre Pio fazia questão de ensinar sempre, uma verdade consoladora que equilibra tudo que foi dito. Ele nunca afasta quem te aproxima dele. Mateus capítulo 18, versículo 20 nos promete: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando um relacionamento é centrado em Cristo, quando duas almas se encontram não apenas por afinidade humana, mas por propósito divino, quando a amizade eleva em vez de arrastar para baixo, Deus não apenas permite, Ele fortalece, Ele multiplica, Ele abençoa. Eclesiastes capítulo 6, versículo 14 diz: um amigo fiel é uma poderosa proteção, e quem o achou, achou um tesouro. Padre Pio repetia sempre: os amigos que Deus te dá são aqueles que te levam ao céu. Ele nunca afasta pessoas que elevam tua alma, quem te conduz à alma, quem te lembra da oração, quem te ajuda a crescer espiritualmente. Esses ele mantém, fortalece e multiplica. O resto, tudo o que não contribui para a sua salvação eterna, ele poda, remove e silencia. Por amor, sempre por amor. Padre Pio tinha filhas espirituais que permaneceram ao seu lado por décadas. Nina Campanile, Vitorina Ventrella e outras formaram um círculo íntimo que durou até a morte do santo e além. Por quê? Porque esses relacionamentos eram ordenados por Deus para a santificação mútua. Elas o ajudavam a carregar o peso do ministério. Ele as guiava no caminho da santidade. Era uma troca espiritual genuína, onde todos cresciam em direção ao céu. Esse tipo de relacionamento Deus nunca corta. Pelo contrário, ele os torna indestrutíveis. Mesmo a morte física não os quebra, porque são vínculos eternos. O Catecismo, no parágrafo 1878, ensina sobre a vida social ordenada por Deus. Todas as comunidades humanas necessitam de uma autoridade para se manterem e se desenvolverem. Mas essa autoridade deve estar fundada na ordem moral, que tem como primeiro fundamento Deus. Relacionamentos que têm Deus como fundamento são indestrutíveis, porque estão ancorados no eterno. Então, se você tem em sua vida pessoas que oram por você, que te desafiam a ser melhor espiritualmente, que choram quando você se afasta de Deus e celebram quando você se aproxima, agarre-se a elas. São presentes raros, são anjos em forma humana, são sinais da fidelidade de Deus em sua vida. E se você perdeu muitas pessoas nos últimos tempos, mas essas permanecem, você não perdeu nada de essencial. Você só ganhou clareza sobre quem realmente importa. Padre Pio dizia que é melhor ter poucos amigos verdadeiros que te levam ao céu do que multidões de conhecidos que te arrastam ao inferno. Qualidade sobre quantidade. Eternidade sobre temporalidade. Agora que você conhece os 5 tipos de pessoas que Deus afasta, é hora de aplicar esse conhecimento praticamente em sua vida. Primeiro, revise seus relacionamentos atuais com nova perspectiva espiritual. Pergunte-se honestamente: quais pessoas na minha vida me aproximam de Deus? Quais me afastam? Quais alimentam minhas feridas em vez de me ajudar a curar? Quais têm acesso demais ao meu santuário interior? Quais me desviam da minha missão? Essa revisão não é para gerar paranoia ou isolamento, é para gerar sabedoria. Padre Pio ensinava que o discernimento é um dom do Espírito Santo que deve ser cultivado através da oração e da sinceridade brutal consigo mesmo. Segundo, aceite as separações passadas com novo entendimento. Olhe para trás, para aquelas pessoas que saíram da sua vida e que você ainda lamenta. Ore pedindo que Deus revele se aquela separação foi proteção divina. Muitas vezes, com o tempo e a distância, você começará a ver sinais que ignorava no momento, padrões que não queria admitir, bandeiras vermelhas que minimizava.
e perceberá que Deus, em sua misericórdia, te salvou de algo que poderia ter sido devastador. Isso traz cura profunda, transforma lamento em gratidão, transforma "por que eu" em "obrigado, Deus". Padre Pio consolava pessoas que sofriam com separações, lembrando-as sempre: Deus nunca te tira algo sem ter algo melhor preparado. Terceiro, estabeleça limites espirituais saudáveis daqui em diante. Não permita que qualquer pessoa tenha acesso total ao seu interior. Aprenda a dizer não. Aprenda a criar distância quando necessário. Aprenda a proteger seu tempo de oração, sua paz interior, sua missão espiritual. Isso não é egoísmo, é mordomia espiritual. Você é guardião do templo que Deus habita, que é você mesmo. E parte de guardar bem esse templo é controlar quem entra e quanto acesso tem. Provérbios capítulo 4, versículo 23 não é uma sugestão. É um mandamento. Guarda o teu coração com toda diligência. Toda. Não alguma. Toda. Quarto, ore pedindo que Deus traga à sua vida as pessoas certas. Pessoas que te elevarão. Pessoas que caminharão contigo em direção ao céu. Pessoas que Deus já preparou para cruzarem seu caminho no momento certo. Padre Pio ensinava que devemos ser proativos em pedir a Deus os relacionamentos corretos, não apenas reativos em lidar com os errados. Ele dizia: peça ao Senhor que coloque em seu caminho almas santas que te ajudarão na jornada. E confie que Ele, que sabe o que você precisa antes mesmo de pedir, já está orquestrando esses encontros divinos. Sua parte é estar aberto, estar preparado espiritualmente, estar vivendo de forma que atraia pessoas de luz. Quinto, pratique a oração de desapego. Essa é uma prática que Padre Pio recomendava frequentemente. Consiste em diariamente entregar todos os seus relacionamentos nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, se esta pessoa deve permanecer em minha vida, que permaneça. Se deve se afastar, dá-me a graça de aceitar sem amargura. Faça em mim e através de mim o que for melhor para a minha salvação eterna. Essa oração desarma a ansiedade, liberta do medo de perda, cria espaço para Deus agir livremente. E muitas vezes, quando você verdadeiramente desapega e confia, Deus ou fortalece o relacionamento de forma sobrenatural ou o dissolve suavemente sem trauma, porque você já entregou o controle a Ele. Sexto, aprenda a discernir entre solidão e solitude santa. Nem toda solidão é ruim. Existe uma solidão que é simplesmente carência humana. Mas existe uma solitude que é espaço sagrado para Deus te falar, te moldar, te preparar para a próxima fase. Padre Pio passou longos períodos em relativo isolamento, especialmente durante os anos em que foi proibido de ministrar publicamente. Aqueles anos, que poderiam ter sido amargos, tornaram-se os mais frutíferos espiritualmente. Foi na solidão que ele aprofundou sua união com Cristo. Foi no silêncio que as chagas se manifestaram. Foi no deserto relacional que Deus o preparou para o ministério massivo que viria depois. Então, se você está passando por um período de poucas amizades, não entre em pânico. Pode ser Deus te preparando para algo grande. Sétimo, mantenha a expectativa sobrenatural. Não se conforme com relacionamentos medíocres só para não estar sozinho. Deus tem melhores planos. Amizades que transcendem o comum. Relacionamentos que carregam propósito eterno. Conexões que edificam o reino. Padre Pio tinha padrões altíssimos para relacionamentos espirituais, porque sabia que os relacionamentos moldam destinos. Ele preferia ter poucos filhos espirituais comprometidos do que multidões de curiosos superficiais. E você deve ter a mesma mentalidade. É melhor caminhar sozinho em direção ao céu do que bem acompanhado em direção ao inferno. Mantenha seus padrões espirituais elevados. Confie que Deus honrará isso trazendo pessoas que estão na mesma frequência espiritual. Oitavo, seja você mesmo alguém que Deus usa para elevar outros. Não apenas busque relacionamentos que te edificam, torne-se alguém que edifica. Ore pelas pessoas em sua vida, interceda por suas lutas, celebre suas vitórias espirituais,
Desafie-as amorosamente quando estão se desviando. Seja o tipo de amigo que Deus mantém na vida dos outros, não o tipo que ele precisa afastar. Padre Pio vivia isso intensamente. Ele carregava suas filhas espirituais no coração constantemente. Orava por elas, sofria por elas, alegrava-se com seu crescimento. E esse amor genuíno, centrado em Deus, criou laços que nem a morte destruiu. Seja essa pessoa para alguém. 9. Documente as proteções divinas que você reconhecer. Quando Deus te der clareza sobre como uma separação passada foi proteção, escreva, guarde esse testemunho, porque haverá momentos futuros em que você duvidará, momentos em que a solidão apertar, momentos em que você questionará se Deus realmente está cuidando de você. Nesses momentos, volte aos seus testemunhos escritos. Relembre como Deus te protegeu antes, e isso fortalecerá sua fé para confiar novamente. Padre Pio mantinha registros de experiências espirituais justamente para isso, para poder revisitar a fidelidade de Deus nos momentos de escuridão. Faça o mesmo. 10. Viva em gratidão constante pelas pessoas certas que Deus mantém em sua vida. Não tome por garantido, não negligencie, valorize profundamente aqueles que oram por você, que te apontam para Cristo, que caminham contigo em santidade. Diga a eles o quanto são importantes. Ore por eles como eles oram por você. Invista nesses relacionamentos santos, porque eles são raros, são presentes divinos e merecem ser honrados. Padre Pio demonstrava profunda gratidão por seus verdadeiros amigos espirituais. Escrevia cartas de agradecimento, orava intensamente por eles, reconhecia publicamente o valor deles. E isso fortalecia ainda mais os laços. Faça o mesmo com os seus. Se você chegou até aqui, está entre os poucos que realmente querem transformação. A maioria desiste. A maioria ouve, concorda mentalmente e não muda nada. Mas você é diferente. Sua presença até este ponto já demonstra fome espiritual genuína. Agora vem o desafio prático. Nos próximos 7 dias, faça o seguinte exercício espiritual profundo. Primeiro dia, liste todas as pessoas significativas em sua vida atual. Não censure, apenas liste. Segundo dia, ao lado de cada nome, honestamente avalie usando as 5 categorias que Padre Pio revelou. Essa pessoa enfraquece minha fé? Alimenta minhas feridas? Tem acesso demais ao meu interior? Desvia a minha missão? Poderia me machucar no futuro? Terceiro dia, identifique claramente quais relacionamentos precisam de limites mais firmes, quais precisam de distanciamento gradual e quais precisam terminar completamente. Seja corajoso, seja honesto. Deus te dará discernimento se você pedir. Quarto dia, comece a implementar mudanças práticas. Isso pode significar conversas difíceis. Pode significar simplesmente responder menos. Pode significar deixar de participar de certos grupos ou atividades. Confie na graça de Deus para te sustentar nesse processo. Quinto dia, ore especificamente pedindo que Deus traga pessoas novas e certas para a sua vida. Seja específico. Descreva a Deus o tipo de amizade que você precisa. Ele ouve orações específicas. Sexto dia, revise todas as separações passadas que ainda te machucam. Escreva uma oração de gratidão para cada uma, agradecendo a Deus pela proteção que você agora entende que recebeu. Mesmo que ainda doa, escolha a gratidão. Isso liberta profundamente. Sétimo dia, faça um compromisso escrito com Deus. Um pacto de que você, daqui em diante, confiará em sua sabedoria em afastar e aproximar pessoas. Que você não lutará contra as suas remoções. Que você aceitará suas proteções, mesmo quando não entender. Assine esse compromisso, date e revisite sempre que duvidar. Agora, antes de terminarmos, vamos fazer uma oração guiada juntos. Encontre um lugar tranquilo. Coloque sua mão no coração. Respire fundo 3 vezes. Sinta a presença de Deus ao seu redor. Ele está aqui. Ele sempre esteve. Vamos orar. Pausa. Pai Celestial, neste momento reconheço que tua sabedoria é infinitamente maior que a minha. Pausa.
Eu aceito que algumas separações em minha vida foram proteções que eu não compreendi. Pausa. Peço perdão por ter resistido a tuas remoções, por ter lutado contra a tua providência, por ter duvidado do teu amor quando fechastes portas. Pausa. Protege-me de relacionamentos que enfraquecem minha fé e fortalece-me para buscar apenas amizades que me elevam espiritualmente. Pausa. Que eu aprenda a guardar meu coração com toda a diligência. Pausa. Que eu não apenas conheça, mas viva a sabedoria de escolher bem com quem compartilhe o meu santuário interior. E que através de mim, outras almas aprendam a confiar em tua proteção também. Pausa. Peço isso pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, que viveu intensamente o mistério de confiar em Deus em todas as separações e aproximações, e agora intercede por todos nós do céu. Amém. Que Deus te dê olhos para ver suas proteções disfarçadas de perdas. Que Deus te dê coragem para aceitar quando Ele afasta alguém por amor a ti. Que Deus te dê sabedoria para reconhecer e valorizar as pessoas certas que Ele mantém em tua vida. E que São Pio de Pietrelcina caminhe ao seu lado em cada passo dessa jornada de discernimento relacional. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Vá em paz, mas não vá sozinho. Jesus vai contigo. Padre Pio intercede por ti. E se você praticar o que aprendeu aqui, em 6 meses você olhará para trás e não reconhecerá a qualidade dos seus relacionamentos. Tudo terá mudado, para melhor, para sempre. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Cheguei até o final. Quero saber quantos realmente estão comprometidos com transformação relacional. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas revelações espirituais profundas. Mas acima de tudo, pratique. Padre Pio não formava teóricos, formava santos. E santos são feitos na prática diária, nas escolhas concretas, nos limites estabelecidos, na confiança inabalável em Deus. Até o próximo vídeo. Que a sabedoria relacional de Padre Pio transforme sua vida completamente. Deus abençoe.